sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Quarta-feira, hoje, dia 14 de abril do ano de 2021. Pela graça e pela misericórdia do Senhor, iniciamos nesse momento 7 horas e 34 minutos, iniciamos nesse momento o nosso estudo bíblico semanal. Todas as quartas-feiras nós temos esse tempo que é um tempo para a nossa edificação, para louvarmos a Deus, para juntos orarmos, um tempo para juntos buscarmos a Deus e certamente um tempo no qual Ele nos abençoa pela sua palavra, pelos louvores, Ele nos abençoa conforme a graça e a misericórdia do Senhor. Você que está conosco, é um prazer e uma alegria sem par
ter a sua presença conosco nesta noite. Desejo que você permaneça conosco e esse momento possa ser um tempo de edificação, um tempo de bênçãos de Deus na sua vida, um tempo que você vai poder orar, louvar ao seu nome e certamente também receber do Senhor, receber do alto a sua palavra. Nós vamos iniciar esse nosso momento nessa noite, nós vamos iniciar esse período que temos na presença do Senhor cantando uma canção, louvando a Deus. E uma canção que fala que nós somos o povo de Deus, o povo que está aqui para louvá-lo, para adorá-lo, o povo que está aqui para engrandecer o seu nome. Nós vamos cantar esse cântico, cântico intitulado Teu Povo. Nesse momento, te convido, meu irmão, minha irmã, a juntos louvarmos a Deus, com alegria em nosso coração, com júbilo em nossos lábios. Vamos cantar, vamos louvar ao bom Senhor. Esse é o nosso Deus, o Deus que é santo, que é bendito, Pai amoroso, Deus bondoso, Deus maravilhoso. A Ele nós buscamos, a Ele nós louvamos. Vamos louvá-lo nesse momento com uma palavra de oração. Nós o louvamos com os nossos lábios, cantando, louvando ao seu nome com música. E agora também o louvaremos com os nossos pensamentos,
voltando aí às nossas orações. Vamos orar nesse instante? Feche os seus olhos. Nesse momento, coloque-se na presença do Senhor. Coloque diante do Senhor, através dos seus pensamentos, os seus pedidos. Familiares, pessoais, pedidos particulares, sua saúde, a saúde de entes queridos, problemas no trabalho, no lar, quaisquer que sejam os pedidos. Deus, o nosso Deus, é poderoso para tratar cada um deles segundo a sua glória e majestade. Vamos orar? Eterno e poderoso Deus, nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos nesse momento. Te louvamos e te agradecemos porque ao final desse dia, no meio desta semana, ó Pai, nós podemos dedicar alguns instantes, alguns momentos, ó Pai, na tua presença. Te louvando, glorificando o teu nome, cantando, ó Pai, cânticos a ti, hinos a ti, ó Pai. E nesse momento, de uma forma especial, dirigindo a ti, ó Pai, as nossas palavras por meio desta oração. Clamamos-te, ó Pai, pela tua misericórdia. Tua misericórdia sobre o nosso país, tua misericórdia sobre a nossa gente, ó Pai. Tua misericórdia, ó Pai, sobre tantos e tantos brasileiros que estão, ó Pai, sofrendo num leito hospitalar. Pessoas, ó Pai, outros tantos que estão lamentando e chorando a ausência, passando pelo luto, ó Pai. Outros tantos, ó Pai, que têm vivido situações econômicas terríveis, crises, dificuldades. Ó Pai, tenha misericórdia desses, ó Pai. Age, ó Pai, com misericórdia, age, ó Pai, com amor sobre cada uma dessas famílias. Cada um, ó Pai, desses homens e mulheres, jovens, adultos, crianças, idosos, adolescentes, quaisquer que sejam, ó Pai. Que a tua misericórdia, a tua bondade esteja sobre eles. Pessoas, ó Pai, muitas vezes queridos, conhecidos, próximos, mas que nesse momento, ó Pai, não podemos desfrutar dessa comunhão. Abençoa esses lares, ó Pai. Abençoa essas famílias. De igual forma, ó Pai, também oramos. E a Ti oramos pelo nosso país, pela nossa gente, ó Pai, pelos nossos governantes. Ó Pai, livra-nos, ó Pai, desses momentos tão difíceis. Dias tristes, dias de tristeza. Guarda-nos, ó Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Preserva-nos, ó Pai, pelo amor do Teu nome, é que assim nós oramos e assim nós clamamos, ó Pai. Que a Tua graça e a Tua misericórdia esteja sobre nós, sobre todo o Teu povo, sobre o nosso país, sobre a nossa gente, todos os dias, ó Pai. Assim é que nós oramos em nome de Cristo, rogando a Tua direção, rogando a Tua iluminação, rogando, ó Pai, que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite e por meio da Tua palavra. Assim oramos. Amém. Como é bom podermos orar ao Senhor. Como é bom podermos dirigir a Ele nossos pensamentos, nossas palavras. Como é bom saber que temos um Deus que nos ouve. É um Deus que está sempre pronto a ouvir o clamor dos seus filhos. E é por isso que nós a Ele oramos. Nós vamos cantar ainda um segundo cântico, o hino de número 93 no nosso inário. Inário Novo Cântico, hino 93, hino que é intitulado Firmeza na Fé. Vamos juntos com alegria, vamos juntos certamente com entusiasmo, louvar ao nosso Deus, o Deus que nos firma, o Deus que nos fortalece, o Deus que tem derramado de forma abundante bênçãos na nossa vida. Vamos juntos louvar ao Senhor com o hino de número 93, Firmeza na Fé. Louvemos ao Senhor.
Forte ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a faz viver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz do temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei, louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Sim, em Jesus. Sim, em Jesus está firmada a nossa fé e o nosso amor. No Deus de todo poder, de toda graça e misericórdia, nele nós confiamos. Como é bom lembrarmos isso. Nós vamos, nesse instante, passar ao estudo bíblico desta noite. E o estudo bíblico desta noite, ele tem como tema, dentro desta série que nós temos falado nas últimas quartas-feiras, já esta é a quarta-feira, né, que estamos seguindo dentro desse tema, as doutrinas cristãs. Temos visto aquilo que a própria palavra de Deus nos coloca como verdade. E começamos falando sobre a própria palavra. A palavra que tem como autoria, que ela é inspirada por Deus, o seu autor é Deus. Vimos ainda que essa palavra ela é autoridade para nossas vidas, porque essa palavra justamente ela vem de Deus, não é uma palavra de homens, não é uma palavra humana, mas é uma palavra de Deus. E por isso, hoje nós vamos continuar e concluir essa primeira parte desse estudo bíblico, falando agora sobre a clareza da palavra de Deus, a clareza das Escrituras. Então, estudando e compreendendo as doutrinas cristãs, o primeiro conjunto de doutrinas que nós vimos foi a respeito da própria palavra. O que é a palavra? Nós vimos que a Bíblia é a palavra de Deus, tem como autoria o Senhor, revelação de Deus, inspirando homens a registrarem-na, e ele nos ilumina para compreender. Então vimos que a Bíblia é primeiramente de autoria do Senhor, e sendo de autoria de Deus, o próprio Deus tem autoridade, ela é de Deus, então a palavra de Deus é autoridade para as nossas vidas, autoridade para a nossa história. E hoje vamos continuar a falar sobre isso. A Bíblia que foi revelada, a palavra que foi revelada, a palavra que homens registraram por meio da inspiração,
é a mesma palavra que hoje nós somos iluminados a compreendermos esta palavra. Então hoje nós vamos falar sobre a compreensão da palavra. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é a autoridade para as nossas vidas, mas talvez você fale assim, pastor, mas eu não consigo compreender. Olha, pastor, eu pego a Bíblia, eu pego e leio a Bíblia e não compreendo, pastor. Hoje nós vamos dar algumas sugestões muito práticas para você compreender a palavra e também aquilo que a própria Bíblia nos fala sobre a sua compreensão. A Bíblia é um livro que existe não apenas para a nossa formação intelectual. A Bíblia existe para a formação completa, então ela existe para nos transformar. Então a gente compreende e aplica a palavra. Esse é o objetivo e é isso que nós vamos falar nesta noite. Eu quero que você abra a sua Bíblia no texto da Carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Encontrou na sua Bíblia? Romanos, capítulo 10. Gostaria que você aí abrisse a sua Bíblia nesse texto. Texto bíblico que nós vamos ler neste instante. Se você não estiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura aí no visor do seu celular. Bom? Romanos capítulo 10, versículo 8 e 9. Romanos capítulo 10, verso 8 e 9. Porém, que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Repetindo, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Quando nós falamos sobre a clareza da Escritura, é importante a gente enfatizar isso. Nós não estamos falando da clareza literária da Escritura. Nós não estamos falando da Bíblia como um livro que tem o seu aspecto literário como qualquer outro, mas nós não estamos falando de interpretar literariamente, como compreender um texto, a palavra de Deus. Nós estamos falando da clareza da Escritura no sentido soteriológico, no sentido da salvação. Neste sentido, a Bíblia ela é totalmente clara. Ela pode nos gerar dificuldades para compreender os seus gêneros literários. Mas para nos apontar o caminho da salvação e o que devemos fazer e o que não devemos fazer, nisto a Bíblia ela é totalmente clara. Afinal de contas, a Bíblia foi escrita para ser compreendida. A Bíblia ela não foi escrita para ser um livro de mistérios, como alguns costumam dizer. Na Idade Média, infelizmente, a Bíblia não estava nas mãos das pessoas. Ela estava escrita apenas em latim, que era uma língua que poucos tinham acesso a ela. E por conta desta dificuldade, principalmente por conta desta dificuldade, a maior parte das pessoas não podiam ler e compreender a palavra de Deus. A Bíblia ela foi escrita para ser compreendida. A Bíblia ela foi escrita para que eu e você possamos ler e compreendê-la no aspecto soteriológico, no aspecto da salvação. A Bíblia ela nos ensina sobre muitas coisas e que demandam um aprendizado, que demandam uma capacidade, mas como caminho de salvação, como vontade de Deus, uma criança pequena, uma criança de poucos anos é capaz de compreender as histórias da Bíblia e compreender as lições que ela ensina.
É tão fácil de compreender que uma pessoa analfabeta pode compreender. É tão fácil de entender que uma pessoa pouco letrada pode explicá-la. É tão fácil de compreender que uma simples criança pode distinguir o certo do errado mediante as histórias da Bíblia. A Bíblia foi escrita para ser compreendida e ela mesma, veja bem, ela mesma se coloca para nós como instrumento e como caminho de salvação. A Bíblia, como palavra de Deus, ela foi escrita para ser compreendida e se coloca a nós como requisito, como caminho, como a vontade de Deus para compreendermos como devemos viver como salvos. Qual é o pré-requisito? Existe algum pré-requisito para compreender a palavra? Sim, existe um. E esse pré-requisito é um pré-requisito que todos podemos ter. O único pré-requisito é ter a palavra disponível e a capacidade de ler ou ouvir. Me lembro que certa vez ouvi o testemunho de um senhor, já muito idoso, uma pessoa muito simples, que diz que as poucas palavras que ele sabia ler, ele havia aprendido dentro da Bíblia. Vindo de uma comunidade rural, uma comunidade afastada, ele não era capaz de ler uma frase, ele não era capaz de ler um texto de um jornal, mas alguns poucos versículos ele conseguia ler. E ele dizia que tinha aprendido a ler na Bíblia. E lendo a Bíblia, ele teve a capacidade da fé. Ali, através da leitura da Bíblia, o Espírito Santo, dia a dia, aumentou no coração daquele homem a fé. E pelo que ele ouvia dominicalmente, semanalmente na sua igreja, a fé foi sendo nutrida, foi sendo alimentada, foi sendo fortalecida. Uma vida de fé é uma vida na qual nós lemos e ouvimos a palavra de Deus. Eu até coloquei um versículo aqui que eu quero que nós leiamos. Está em Romanos também, capítulo 10, mesmo capítulo que a gente leu há pouco, porém agora o versículo 17. Romanos 10, 17, olha só o que ele diz. Romanos, no mesmo capítulo 10, verso 17. E assim, olha só, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ouvir a palavra de Deus, ouvir a leitura da Bíblia é um caminho para gerar fé no nosso coração. Qual é o pré-requisito para uma vida de fé? Uma vida mediante a palavra. É ler ou ouvir essa palavra. E é maravilhoso vermos como a Bíblia, ela, pelo Espírito Santo, tem a capacidade de nos transformar para a fé. Um exemplo maravilhoso disso é o exemplo do ministério gideônico, os famosos Gideões Internacionais. Eles simplesmente entregam a Bíblia, uma porção da Bíblia. Eles não ficam lá para ler, eles não ficam lá para explicar, eles esperam que as pessoas leiam. E quando as pessoas leem, e isso é crer na soberania de Deus, isso é crer que a palavra é suficiente, só a Escritura, quando eles leem, o Espírito Santo agindo naquelas pessoas, levam-nos pela leitura a conhecer o Deus da salvação, sola fide, a conhecer a fé, só lhe deu glória a glorificar a Deus. Só lhe Cristo a compreender a centralidade de Cristo na vida deles. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus tem esse poder. Martinho Lutero, grande reformador do século XVI, certa vez foi questionado sobre como ele conseguia forças para enfrentar o papado e especialmente para ser vitorioso nas terras germânicas. E ele disse: eu não fiz nada. Eu apenas falava da palavra, eu apenas pregava a palavra e as pessoas iam sendo transformadas. É a palavra
que leva à transformação, a uma vida de fé. E a palavra, no aspecto soteriológico, no aspecto da salvação, ela é clara. Ler a palavra de Deus é claro para nós que ela fala de um Deus que me ama, que um Deus que te ama, um Deus que quer te salvar, um Deus que quer te dar uma vida de graça e misericórdia, um Deus que não quer que você tenha uma vida de tristezas, uma vida sem motivações, mas Ele quer te dar uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida que mesmo em meio aos problemas, você é capaz de alegrar-se no Senhor. Nos nossos cultos dominicais nós temos falado sobre a alegria do Senhor e temos tido como texto base a carta de Paulo aos Filipenses, e Paulo preso, exilado, sofrendo dores terríveis, frio, fome, passando por todo tipo de situação horrível. Ele vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo-vos, alegrai-vos. A alegria que vem do Senhor. E é maravilhoso a gente perceber isso, que isso vem também por meio da palavra. Muitas vezes estamos tristes e começamos a ler a Bíblia e a palavra nos alegra. Muitas vezes estamos em dúvida sobre o que fazer, começamos a ler a Bíblia e a palavra nos instrui. Estamos amedrontados, lemos a Bíblia e a palavra nos dá coragem. Estamos sem esperança, lemos a Bíblia e a palavra nos dá fé. Não comece o seu dia sem ler a Bíblia. Não encerre o seu dia sem ler a palavra de Deus. Nos momentos de incertezas e dúvidas, não fique sem ler a palavra de Deus. E hoje é tão fácil, você não precisa nem andar com o livro. No seu smartphone, no seu celular, você instala ali um aplicativo e ali quando você precisar, você ali acessa a palavra de Deus. Não é o livro que vai te abençoar, mas são as palavras dele. Seja no livro, numa Bíblia, seja num celular, elas é que geram vida e vida abundante. O requisito, o único pré-requisito para uma vida de fé é ler e ouvir a palavra do Senhor. Isso nos leva, meus irmãos e irmãs, a não querer ter essa bênção só para nós. Nós devemos ainda encorajar outros cristãos a se aproximarem da Bíblia com uma postura didática, com o desejo de compreenderem. Mas se você fala assim, pastor, mas mesmo assim as pessoas dizem que é difícil compreender a palavra de Deus, mas estimule elas a lerem-na. Estimule as pessoas a lerem a palavra. E aqui eu vou colocar também, depois eu volto nesse slide aqui, mas eu quero colocar isso, entrou aqui agora. Tava dando um errinho aqui. Quero colocar para você algumas sugestões de como você deve ler a Bíblia e como orientar pessoas para também lerem a Bíblia. De uma forma muito didática, algumas recomendações sobre como ler, como se preparar para ler e o que fazer após a leitura da Bíblia. Primeiramente, antes de ler, ore. Nós falamos que é a palavra revelada de Deus. É a palavra que o Espírito Santo inspirou homens para registrarem-na. Ore, pedindo a esse mesmo Espírito Santo, que revelou, que inspirou, para te iluminar, para compreender a palavra. Antes de começar a leitura, ore muito rapidamente, não é necessário uma oração longa, mas ore ali, tem alguns instantes de oração, dizendo, Senhor, que o Teu Espírito Santo me ilumine para compreender essa leitura. Que o Teu Espírito Santo me clareie as ideias, que o Espírito Santo me dê direção, discernimento, e assim eu posso compreender a Tua palavra. Antes de ler, ore. Quando você está lendo a palavra de Deus, você tem que ter uma expectativa. A gente não lê a Bíblia só por ler. A gente lê a Bíblia porque a gente sabe que ela é palavra de Deus e ela é autoridade.
Portanto, na sua clareza, o que Deus está dizendo para você nessa passagem? Durante a leitura, você tem que ter essa pergunta na tua mente. O que Deus está me ensinando? O que Deus está querendo me dizer? Eu estou com medo? Será que essa passagem está falando para eu ter coragem? Ou será que essa passagem está me ensinando a ter mais prudência? Eu estou em dúvida, será que essa passagem está me ensinando para ser perseverante ou mudar de atitude? Sempre tem essa pergunta na tua mente durante a leitura. O que Deus está dizendo para mim? Mas lembre também que a Bíblia, ela é um livro que fala a nós, mas também nos desafia. E a pergunta é, o que eu vou fazer com isso que Deus falou ao meu coração? Se Deus me ensinou a ser perseverante, em qual área da minha vida eu devo perseverar? Se Deus me ensinou a amar o próximo, quem será que Deus está falando que eu devo amar? Quem será que Deus está falando que eu devo me reconciliar? Se eu li sobre perdão, quem será que Deus está falando que eu tenho que perdoar? Se eu li ali sobre gratidão, pelo que Deus está querendo que eu seja grato ou que eu aprenda a ser grato? Lembre-se que a palavra ela é uma palavra que vem do Espírito Santo, que fala ao nosso coração, mas que nos leva a uma ação. Ação. Você tem uma expectativa, Deus fala ao teu coração, mas ele te leva a um desafio, a uma ação. E aí, então, se ainda assim houver dúvidas, peça ajuda. Peça ajuda ao seu pastor, a pessoas mais experientes. Busque auxílio, mas não fique com a dúvida. A palavra de Deus, ela é clara quando nós falamos sobre a salvação. Claro que há textos que nos levantam dúvidas, que temos dificuldade em compreender. Aí é o momento de você recorrer, igual aquele programa de televisão, aos universitários. Recorrer a pessoas mais experimentadas, pessoas que estudaram mais para isso. E essas pessoas, com certeza, com alegria, vão te responder, vão te auxiliar. Mas não deixe de ler a Bíblia. Não parte do princípio de que ela é difícil e por isso você não deve ler. Não parte do princípio de que ela é complicada, por isso eu não vou lê-la. Pelo contrário, lembre-se do grande benefício que a palavra de Deus traz para a nossa vida. Conforme a gente leu, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. É por meio da leitura, de ouvir a palavra de Deus, que a fé é despertada, é nutrida, cresce em nosso coração. A Bíblia, como vimos nessa noite, ela é clara. Ela é clara quanto ao caminho da salvação. E ela nos ensina o que fazer e o que não fazer. Você deve lê-la. Leia ao começar o dia. Leia ao encerrar o dia. Leia nos momentos de incerteza. Mas leia daquela forma que nós falamos há pouco. Leia buscando a orientação do Espírito Santo antes de ler. Leia com aquela pergunta: o que Deus está me dizendo? Leia também com um desafio: o que Deus quer que eu faça nesse instante? E assim, certamente Deus vai te abençoar. O estudo nosso dessa noite, ele quer colocar um desafio para você. E esse desafio chama-se leitura da palavra. É esse o desafio que eu quero deixar para você nesta noite. Leia a palavra. Leia a palavra. Leia a palavra. Leia a palavra rogando ao Espírito Santo que fale ao seu coração. Leia a palavra procurando compreender o que Deus está te dizendo. Leia a palavra numa certeza. Deus quer que você faça algo, quer que você tenha uma ação. E assim você seja bênção aonde quer que você esteja. A clareza das Escrituras nos desafia a viver para a honra e para a glória do Senhor. Vamos orar uma vez mais, agradecendo ao Senhor por esse momento e pelo desafio que Deus deixou ao nosso coração, o desafio que Deus deu para cada um de nós nesse momento. Vamos orar? Eterno e poderoso Deus, a Tua palavra, Senhor, nesta noite, nos desafiou
Nos desafiou, Senhor, a uma postura diante da Tua própria palavra. Tua palavra, Senhor, nos desafiou a lermos e principalmente, ó Pai, buscarmos nela o alimento para a nossa vida. Que possamos lê-la, ó Pai, rogando ao Espírito Santo que fale ao nosso coração. Que possamos lê-la, ó Pai, na certeza de que por meio dela o Senhor fala conosco. E que por meio dela, ó Pai, o Senhor nos transforma a nossa vida, transforma a nossa história para a Tua honra e para a Tua glória. Ó Pai, que nós não desprezemos a leitura da palavra, mas que a Tua palavra seja alimento diário para as nossas vidas. Que nós não desprezemos, ó Pai, o meditar nos Teus ensinos. Pelo contrário, que eles nutram e abençoem a nossa alma. Pai, fala ao nosso coração por essa mensagem, nos edifica, nos nutre e principalmente, ó Pai, nos desafia ao engajamento real com a Tua palavra. Que a Tua palavra seja centro do meu lar e do lar de cada um dos irmãos e irmãs que estão acompanhando essa mensagem, ó Pai. Que a Tua palavra, ó Pai, possa ser o centro das nossas vidas e assim vivamos por ela, por meio dela e para a Tua glória, conhecendo-a dia após dia. Te louvamos e te agradecemos, Senhor. Te louvamos e te agradecemos pelas bênçãos que pudemos colher nesta noite. Te louvamos, ó Pai, e te agradecemos porque pudemos colocar diante do Teu altar de graça nomes, ó Pai, de homens e mulheres em oração diante de Ti, ó Pai. Te louvamos e te agradecemos porque pudemos interceder por eles e entregar ao Senhor, crendo que o Senhor, ó Pai, há de cuidar de cada um deles. Visita, ó Pai, essas pessoas que nesse momento vêm à nossa mente, que carecem a nossa oração, ó Pai. Pessoas doentes, pessoas enlutadas, pessoas enfermas, pessoas, ó Pai, entristecidas, sem esperança, pessoas desempregadas. Ó Pai, que a Tua misericórdia esteja sobre o nosso país, sobre o nosso povo, sobre a nossa gente, ó Pai. Visita-nos, ó Pai. Visita-nos com a Tua boa mão, a Tua mão de graça e misericórdia. Assim, ó Pai, que nós oramos e que nós te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, desejo que a palavra desta noite possa ter te desafiado a um engajamento aqui, ó, com a palavra. Que você se torne diariamente o leitor desta palavra e que ela venha trazer cada vez mais bênção, alegria, alimento, edificação, direção para a sua vida. Quero deixar aqui para você um convite. Todos os domingos, às 6h30, 18h30, aqui no nosso Facebook, você pode participar do nosso culto online. Durante esse período, os nossos cultos têm sido online em função das medidas necessárias, mas em breve, com a graça de Deus, cremos que poderemos voltar aos cultos presenciais. Mas até lá, possamos sim louvar a Deus, ler a Sua palavra, orar, cantar hinos, cânticos, e faremos tudo isso novamente nesse domingo às 6h30, e você é o meu convidado especial. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima e abençoada noite e um restante de semana tão abençoado assim. Que Deus assim te abençoe. Eu vou deixar um louvor e que ele possa edificar a sua vida e alegrar o seu coração. Que Deus te abençoe.
Tudo que já estive, minha fé será mais firme. Meu Senhor, em tua presença, ao teu nome clamarei. E além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou